para. Não perca a oportunidade, como o pastor falou. Se você tem a oportunidade, louva ao Senhor. Fala o que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Porque quando nós falamos que Deus tem transformado a minha vida, nós estamos falando do amor dele. E nós não precisamos ter vergonha de falar desse amor. Você não precisa ter vergonha da sua voz, porque a palavra do Senhor diz que todo ser que tenha fôlego louva ao Senhor, independente de qualquer coisa. Nós estamos aqui, não há ninguém melhor, ninguém louva o melhor. O louvor melhor é esse louvor espontâneo que sai do coração. Eu fico maravilhada quando a Náphtali vem aqui e solta a voz. Nós percebemos que é de coração. Então é esse sair do coração que agrada o Senhor. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Amém? Feche seus olhos. Eu tenho a certeza que o Senhor já falou em cada coração aqui. E vai continuar falando, confirmando através da palavra dele. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós te louvamos por cada louvor que foi ministrado aqui nesta noite. Te louvamos por cada vida que está aqui conosco nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece as fragilidades. Que nesta noite, ó Pai, através da Tua palavra, vidas venham a ser curadas nesta noite. Vidas venham a ser transformadas, venham a ser libertas, em nome do Senhor Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor Jesus, os nossos ouvidos espirituais. E que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, vai ser várias sementes lançadas em cada coração aqui nesta noite. E o Senhor que vai regar, o Senhor que vai alimentar cada um que está aqui nesta noite. Papai querido, eu apresento o Teu servo, que irá ministrar a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, venha continuar usando poderosamente para falar conosco, da forma que o Senhor quer, e como o Senhor quer transformar as nossas vidas, de dentro para fora, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos esse domingo para alimentar dessa palavra e nos tornarmos um pouco mais espirituais. Abram vossas Bíblias em Marcos 9. Marcos 9. Novo Testamento. Marcos 9. Segundo livro. Mateus, Marcos. Marcos 9, 14. Marcos 9, 14. Amém? Vai dar uma diferença de interpretação, tá? Por causa da NVI e coisas assim. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando.
Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um milagre entre muitos que Jesus fez, porque Jesus, ele veio ao mundo para nos curar, nos transformar nossas vidas. Aqui nessa passagem nós vamos aprender várias lições. Aquilo que nós falamos antes, todos nós aqui somos iguais. Assim como Jesus, no meio de todas aquelas pessoas, largou de ser Deus para se tornar comum, como cada um de nós, e se humilhou. Nesse momento aqui, Jesus está chegando com Pedro, João e Tiago. Tinha ido ao monte onde aconteceu a transfiguração. Quando eles voltam, seus discípulos estavam, o povo estava discutindo com seus discípulos porque eles não conseguiam curar aquele jovem possesso. Eles aprendem uma lição quando Jesus chega, que Jesus é a palavra e a palavra verdadeira. Aquele homem que tinha ficado irritado por eles não terem curado, Jesus começa dando a ele a palavra, mostrando para mim e para vocês, quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, o que acontecer nas nossas vidas, a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele defende cada um de vocês. Jesus chega naquele momento, na hora certa, porque o tempo é de Deus, lembra disso. Eles já estavam para linchá-los, para bater nos discípulos, porque não tinham feito o milagre, mas Jesus chegou no exato momento que tinha acontecido. Assim como ele chegou, Lázaro, depois de 4 dias morto, acabou, não tinha mais jeito, já se passou o tempo é de Deus, lembra disso. O tempo para Deus não existe. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora, mas ela pode ser amanhã ou depois, depende de vocês, depende do coração de vocês. Essa palavra serve para nos mostrar esse caminho, mas tudo depende do seu coração, é a sua força de vontade. Quando nós queremos nos desprender do mundo, das outras coisas, das concupiscências, sempre vai haver uma guerra dentro de nós mesmos, mas você é dono do seu livre-arbítrio, lembra disso? Aqueles discípulos naquele momento, talvez com medo do que estava acontecendo, falou: agora pronto, cadê o Senhor Jesus? E chega o Senhor Jesus com a sua palavra verdadeira. E antes dele curar, ele começa a entregar a palavra para o pai da criança. Primeiro ele pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo? Ele disse: desde criança. Mostrando para nós que às vezes determinado problema da nossa vida, que o advogado não pode resolver, que o médico não pode resolver, que o mundo não pode resolver, Deus resolve. E depende de cada um de vocês, porque se vocês colocarem a sua vida nas mãos do Senhor, Ele cuida, assim como Ele está cuidando dos discípulos, e ao mesmo tempo mostrando para ele: fica observando o que eu vou fazer aqui. Porque vocês esqueceram de perguntar uma coisa muito importante para esse pai dessa criança. Jesus fala para ele: posso curar, mas tudo vai depender da sua fé, porque é através da sua fé que Deus opera na sua vida. E a partir daquele momento ele olha para dentro do coração e vê que a fé dele não era daquele tamanho que ele estava imaginando. Às vezes nós achamos que temos fé, que somos fortes,
Mas lembra que quanto menor você for, quanto mais você se humilhar, humilhar é quando você se ajoelha para falar com Deus, mas Ele te torna forte, te torna a fé no seu coração inabalável, e pode vir qualquer dificuldade que acontecer na sua vida, porque vai ter um tempo determinado. Nós estamos acostumados a querer as coisas para ontem, querer as coisas para anteontem, e saber que leva um tempo na sua vida para tudo. Para você formar leva 4 anos, para você aprender no trabalho leva um tempo determinado também, e tudo vai da sua força de vontade. Por isso que existem pessoas e pessoas vão aprender mais rápido, e outras pessoas também vão aprender, e outras não, vão demorar um pouco mais, mas tudo é povo de Deus. A partir do momento que você quer andar nesse caminho, o Senhor cuida de todo, cada um de vocês, e estava cuidando dos seus discípulos. E através dessa força de vontade, primeiro Ele fez a fé do pai da criança sair para fora. Você tem fé? Observe dentro do seu coração se você tem fé, porque para mim curá-lo, para libertá-lo, é preciso que você olhe para dentro de você, porque é através das suas atitudes, através da sua fé, que eu ajo. Todas as pessoas que Jesus curou durante a passagem, todo o povo de Deus que andou com Deus, tudo estava com a fé no coração. Vamos ver um pouquinho dessa fé. Mateus 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus, mais uma vez, através da sua palavra, Jesus começa a ensinar os discípulos. Nós vamos aprendendo através do caminhar com Deus. Ele vai mudando a nossa zona de conforto. Ele vai mudando o nosso cenário para que a gente aprenda a confiar nele. Aprenda que a palavra tem poder quando você começa a andar com essa palavra colocada dentro do seu coração. Isso é ter fé. Quando aqueles discípulos entram dentro do barco, depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães, e começam a caminhar obedecendo aquilo que Jesus tinha dito para eles: vai no barco na frente, depois eu vou. E de repente começa as águas a agitarem e a balançar aquele barco para um lado e para o outro. Os discípulos eram pescadores, sabiam que estava correndo um risco naquele momento. Por que Deus? Porque Jesus colocou eles naquela situação, sabendo que Deus conhece todas as coisas, sabendo que poderia afundá-los, para que Jesus fosse até eles. Às vezes Jesus chega nas nossas vidas nos momentos mais difíceis, porque é o momento que você está com o seu coração voltado para Ele. Às vezes, se as coisas estiverem boas demais na sua vida, você nem vai ver Jesus se aproximar de você, porque o seu coração está trancado para as coisas espirituais e está aberto para o mundo. É por isso que você precisa da fé dentro do seu coração. Você precisa dessa palavra. Você precisa acreditar de verdade. E você precisa clamar o nome do Senhor Jesus. Naquele momento, Jesus vem andando sobre as águas. Apenas 2 pessoas andou sobre as águas. Foi Pedro e foi Jesus. Jesus porque era Deus, Pedro porque tinha fé, Pedro porque acreditava, Pedro porque queria aprender cada vez mais na vida.
espiritual com o Senhor. Naquele momento, eles eram pescadores, nunca tinha visto acontecer algo daquele jeito, um homem andando sobre as águas. Mas Deus deu aquela dádiva para eles. O próprio Senhor Jesus, depois de muita oração, vem andando sobre as águas, e Pedro fala: se for o Senhor mesmo, que eu vá até aí. Isso acontece no meio de nós, porque quando nós queremos nos aproximar, você vê, todas as vezes que você quer se aproximar do Senhor, quer se aproximar da palavra de Deus, Ele nos dá o conforto, Ele nos mostra o caminho para que nós cheguemos até Ele. Aqueles discípulos estavam fazendo de maneira errada, mas eles estavam fazendo. Aqueles discípulos não sabiam direito como eles iam fazer com que aquele demônio naquela criança saísse, mas eles estavam fazendo, eles estavam tendo força de vontade, estavam aprendendo. As pessoas também não tinham fé no coração, como que eles iam agir, mas eles não sabiam, porque eles estavam começando um aprendizado na palavra do Senhor. E isso é o que a maioria de nós estamos fazendo, porque todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de crescer, a árvore que dá o fruto no tempo certo do Senhor. Pedro estava aprendendo, os discípulos que estavam antes também estavam aprendendo. No momento de dificuldade, o Senhor se aproxima de cada um deles, porque Ele sabe o tempo certo e o momento certo, e tudo depende de vocês. Pedro começa aquela caminhada sobre as águas, não acreditando que estava fazendo aquilo, porque é difícil até para nós imaginarmos nos dias de hoje. E aí ele para de prestar atenção no Senhor Jesus e começa a afundar. Às vezes acontece no meio de nós também, às vezes no meio da caminhada a gente começa a afundar, começa a querer desistir, porque nós tiramos os olhos do Senhor Jesus. Nunca tire os olhos da palavra, nunca desista, continue fortalecido pelo poder que essa palavra tem, acreditando que Deus vai fazer a diferença e fará a diferença na vida de cada um de nós, aqui nesse lugar. E quando quando Pedro pensa que ia afundar naquele momento, o Senhor Jesus pega nas suas mãos, porque Ele falou: Senhor, me ajuda. Todas as vezes que você clamar a Deus, lembra disso. Talvez hoje você não tenha fé, talvez amanhã, mas um dia talvez você vai precisar do Senhor Jesus, e você vai clamar o nome dEle com toda a força, que Ele vai pegar nas suas mãos também, e vai te levantar como Ele tem levantado pessoas aqui. Vai mostrar a diferença, como Ele tem mostrado a diferença aqui para as pessoas, e as pessoas vão olhar dentro do seu coração e falar: está diferente. Está diferente porque Deus está operando dentro do seu coração. Está diferente porque tem uma luz dentro do seu coração, que é o Senhor Jesus. É essa luz que nós temos que fazer com que ela continue crescendo e brilhando, para atrair mais pessoas, para serem salvas através do Evangelho. Pedro acreditou, por isso o Senhor colocou nas mãos e caminhou com ele até o barco. E quando o Senhor Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Todas as vezes que você colocar Jesus perto de você, todas as vezes que você colocar a palavra de Deus dentro do seu coração, a tempestade vai acabar. O Senhor vai te dar uma nova vida, uma nova caminhada. Vai ter dificuldades, mas Ele vai estar junto de cada um de nós. Em Hebreus 11, a palavra de Deus fala assim, em carta aos Hebreus, Hebreus 11, Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, e derramando do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de tudo. Moisés foi um grande homem de Deus, mas para ele chegar a ser um grande homem de Deus, ele passou por cada coisa que nós também já passamos.
cometeu erros, teve dificuldades, ficou amedrontado, achou que ninguém dava nada por ele, enquanto Deus falou: eu dou. Às vezes nós olhamos para o mundo, porque no mundo você vale o que você tem, para Deus você vale o que você é. Coloca isso na cabeça de vocês. É o que nós somos que é valoroso para Deus, porque Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos estar aqui reunidos aqui hoje. Moisés aprende, começa a crescer, começa a estudar, vê aquele mundo pecaminoso, vê um povo, escolhe aquele povo menor. Mas para que Moisés ouvisse a voz de Deus, ele teve que ter toda uma caminhada no deserto, porque ele não desistiu em momento nenhum na vida dele, todas aquelas dificuldades que ele passava. Lembra, o crente não desiste, o crente é vitorioso, porque ele não desiste, ele continua avançando. O crente anda sobre as águas, o crente fala com Deus. A partir daquele momento, o Senhor coloca uma nova vida na vida de Moisés, um novo caminho para ele. Mesmo sendo deserto, ele aprende a confiar em Deus naquele lugar. Ele aprende que o verdadeiro valor não estava no Egito, nas coisas do mundo, não estava no ouro e na prata que estava lá com seu avô, de criação, mas era o seu avô, mas estava na palavra de Deus. E quando ele começa a buscar aquela palavra incessantemente, ele começa a acreditar de verdade, até que no momento da vida dele, o que acontece? A coisa mais bonita de todas, ele vê uma sarça ardente, porque já estava na hora do Senhor falar com ele. Uma sarça que pegava fogo, mas não consumia. Ele observa aquilo e fala: eu tenho que ir lá ver, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E quando ele chega, o Senhor fala dentro do coração: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés sabia o dia que Deus ia falar com ele? Não. Mas ele sabia que Deus tinha o melhor na vida dele. Ele sabia que era diferente por tudo aquilo que ele já tinha passado. Ele sabia que era diferente, que o tempo dele ia chegar. Também não sabia qual que era o tempo, porque o tempo era de Deus. Mas a força de vontade, a determinação, num determinado momento, chegou na vida de Moisés uma nova caminhada. E agora preparado para caminhar com Deus. Qual de vocês estão preparados para caminhar com Deus? Eu estou. Vocês também estão? Porque o verdadeiro sentido dessa palavra é caminhar com o Senhor. A partir do momento que você fala: eu quero andar com Deus, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, você vai ver a diferença que acontece na sua vida. Você não vive mais pela sorte, você vive agora pela fé. E quando você vive pela fé, Deus cuida de vocês. Ele cuida do caminho de cada um de vocês. Às vezes pode demorar, porque Ele olha no seu coração para saber se a sua fé já está crescendo lá dentro. Porque a fé vem mesmo na dificuldade. Porque Moisés estava no deserto, mas continuava aprendendo com Deus. É assim que acontece nas nossas vidas. E as barreiras são rompidas, porque Moisés se tornou um dos maiores nomes da palavra do Senhor. Em Mateus 3, a palavra de Deus fala assim, Mateus 3, vamos falar de outra pessoa que também fez a diferença. Nós também podemos fazer a diferença, porque também fazemos parte desse povo. Mateus 3, 13, 17, fala assim, ó. Mateus 3, 13, 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista pregava no deserto, roupa simples, de couro, comia mel silvestre, comia gafanhoto. Tinha uma vida regrada, mas tinha algo dentro dele, que era a vontade de Deus estava na sua vida.
E a vontade de Deus fazia com que ele, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, continuasse pregando, não importando com o amanhã, importando sempre em continuar fazendo a obra do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui hoje, tentando fazer com que o coração abra, que Jesus entre dentro para você ver a diferença e ouvir a voz de Deus, assim como Moisés ouviu. Muitos anos se passaram, no começo não dava certo, ninguém queria ouvir, e é assim que é as coisas do mundo. Quando você começa a pregar, as pessoas não vêm, as pessoas não entendem, as pessoas não acreditam, mas quando você continua, e a voz do Senhor está, continua pregando, continua falando com o meu povo, porque eu estou no meio da palavra que você está pregando, mais cedo ou mais tarde acontece, e começa a acontecer na vida de João Batista, que pregava a verdade como ela tinha que ser pregada. Foi degolado, foi morto por causa da verdade que é a palavra do Senhor. Mas o ministério ele cumpriu como tinha que ser cumprido. E o que acontece quando nós temos determinação e continuamos avançando em meio às dificuldades pregando o Evangelho? Aconteceu o que aconteceu com todos esses grandes homens. Mais cedo ou mais tarde o Senhor Jesus se aproxima. Para o Senhor Jesus se aproximar de nós, é preciso continuar pregando o Evangelho. É preciso continuar acreditando. João Batista acreditava. Os discípulos que estavam tentando fazer com que aquela criança saísse o demônio de dentro dela, sem conseguir, também estavam se esforçando, não entendendo direito, mas fazendo a vontade de Deus. É assim que funciona, você ser real, ser verdadeiro com Deus. A palavra de Deus fala que de repente veio milhares e milhares de pessoas a batizar naquele rio, porque João Batista não desistiu. E começa a crescer tanto o ministério de João Batista, que num determinado momento da vida, o que vem para ser batizado? O próprio Jesus, o próprio Deus naquele lugar. João Batista naquele momento entrega a tocha para Jesus, porque Jesus já era a tocha. E a partir daquele momento o seu ministério acaba. Mas Jesus continua avançando, porque a obra de Deus ela nunca para. Ela não para porque grandes homens como João Batista e como Moisés continuaram fazendo a vontade de Deus. Ela não para porque vocês também vão continuar fazendo a vontade de Deus, para que esse evangelho continue há mais anos para frente, não importando com o tempo, porque o tempo é de Deus. Assim como ele chegou a nós, continuará crescendo, porque a obra de Deus ela nunca para. Lembra disso. Por isso nós precisamos continuar firmes na palavra. Já estamos terminando em Atos 3, a palavra de Deus fala assim, Atos dos Apóstolos, depois de João 3, Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa, alguma moeda. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Esse coxo, a palavra de Deus fala que ele havia vários anos que ele estava nessa situação. Então, se ele havia vários anos que ele estava coxo ali na Porta Formosa, quando Jesus Cristo fica sabendo que o povo estava fazendo do templo do Senhor casa de câmbio, casa de negócios, que o Senhor Jesus quebra tudo, ele estava lá, observando, ouvindo as pessoas falarem. De repente Jesus começa a curar as pessoas, começa a fazer milagres, começa a curar coxos, cegos, começa a curar pessoas de todas as formas, leprosos. Tem uma passagem que ele curou 10, apenas um voltou para agradecer. Ele também estava ouvindo isso acontecer. Talvez ele pensou naquele momento: por que Jesus não me curou aqui nesse momento, nesse lugar que eu estava, quando ele estava tão próximo aqui, brigando com esse povo porque estava fazendo da casa de Deus negócio? Jesus continua fazendo milagres. Talvez veio a esperança no coração dele, pensar que talvez um momento da vida Jesus pudesse voltar ali e curá-lo, porque Jesus era Deus e conhecia todas as coisas. Continuava com a esperança, e de repente, num determinado momento, Jesus é morto e
crucificado. Acabou para ele. Talvez ele tenha pensado: Jesus morreu, então vou continuar nessa vida desse jeito. Mas Jesus ressuscita. E Jesus volta e faz mais milagres e anda com seus discípulos e mostra o caminho até subir aos céus. Talvez a esperança nasça de novo, mas de repente ela morre. Porque ter fé é você continuar acreditando, não importando com as dificuldades que você vai passar. A partir daquele momento que Jesus sobe aos céus, talvez ele tenha pensado: acabou para mim, não há mais possibilidades. Às vezes, dependendo do que acontecer nas vidas, a gente olha para Deus e fala: não tem mais possibilidade de acontecer algo na minha vida, não tem mais como o Senhor mudar. Mas lembra que Deus, não existe limites para Ele. No determinado ponto da vida dele, vem Pedro e João, aqueles que estavam com Jesus quando os seus discípulos estavam tentando curar aquele que estava endemoniado e não conseguiram. Mas por causa do esforço, o Senhor Jesus chega na hora e faz o milagre. Porque é assim na vida: se você tiver força de vontade, tiver esforço e tiver fé, Deus faz milagre, porque Ele faz milagre no meio de nós, é do povo dele. Ele já tinha esquecido de tudo aquilo que ele tinha imaginado. Chega Pedro e João, fala: olha para mim. E ele olha pensando em receber mais uma moeda, umas migalhas caindo na sua mão. E aí eles dão o que é mais poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. E fala para aquele coxo: não tenho ouro e nem prata, porque ouro e prata não vai mudar a vida de nenhum de vocês, mas a palavra de Deus, ela muda. E aí ele dá a palavra para aquele coxo: não temos ouro nem prata, mas temos algo muito mais rico e poderoso para você. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o milagre aconteceu na vida dele. Aconteceu porque um dia estava próximo do Senhor. A partir do momento que nós nos aproximamos, como nós estamos aqui hoje, o milagre pode acontecer na vida de cada um de nós. Basta que nós continuemos firmados, com o coração aberto, acreditando de verdade que Deus pode dar o escape, que Deus pode fortalecer, que Deus pode transformar, e Ele transforma, porque tudo depende de você. Assim como Jesus chegou naquele momento daquele endemoniado, do pai dele. Você tem fé no coração? Aí ele olhou para dentro e viu que a fé dele não era suficiente, mas ele falou algo bonito para o Senhor: eu não tenho, mas você pode fortalecê-lo. Às vezes a sua fé é fraca, mas fala para Deus: Senhor, aumente mais ainda a minha fé, para que eu continue nessa caminhada e o Senhor me mostre o caminho da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade, que ela venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Quem precisa de oração? Então vamos unir a nossa fé. Vamos apresentar aqui os pedidos de oração em nome do Senhor Jesus. E pela fé, amém? Vamos colocar de pé, vamos unir a nossa fé, amém? Vamos estar orando pela a vida do nosso irmão Lindomar e Lucas, Michele, Tayane, Edileuza, Joel, Caio, Scarlett, Neidmar, Arlos, Amanda, Walter, Tiago, Cristiane, Jaqueline, Geraldo, Iana, Bruna está aqui, Ana Luísa, amém? Que o Senhor venha alcançar a Ana Luísa, a Simone, o Lucas, o Diógenes, Emanuele, Paula, Andréia, Vera, Sinésio, Élica, Kaique, Valdeci, Augusto, Valdete, o Anderson, Benedito e família, Frederico e família, Fabiana, Vera, Wellington, Luciane, Elisiane, Ana Paula, Alice, Aline, Nathalie, Vicente Valdice, Ailton em Nazaré, Jamília, Antônio e Terezinha, Zé Maria,
Genésio e Clarice, Anne Ellen, Amanda, Elisângela e Catarina, Vorico e Mirna, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Dalva, Paulo, Divino e Thaís. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, pela fé, Senhor, nós unimos a nossa fé nesta noite e apresentamos cada vida que foi citado diante da Tua presença. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. E nesta noite, ó Pai, nós clamamos, nesta noite que o Senhor venha alcançar cada um deles nesta noite, com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. Alcança, Senhor, cada um deles nesta noite com a paz. Papai querido, dê a oportunidade de vida, de arrependimento, ó Pai, para cada um deles. Envia anjos ministradores, Senhor, para ministrar da Tua palavra, a Tua palavra que é viva esperança para cada um deles. Papai querido, alcança nesta noite, do menor ao maior. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Também apresentamos, ó Pai, cada vida que nos ouviu nesta noite. Que o Senhor venha alcançar da mesma forma. Alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Alcança com a Tua cura, com a Tua libertação e com a Tua transformação nesta noite. Papai querido, e também nós apresentamos essa semana que se inicia diante da Tua presença. Nós apresentamos a nossa vida. Papai querido, a Tua palavra nos diz que tudo o que fizermos e apresentarmos ao Senhor, tudo prosperará. E nós apresentamos o início dessa semana. Que o Senhor venha adiante de nós, ó Pai, quebrando as barreiras, quebrando o impedimento, lançando por terra, ó Pai, toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas. Que o Senhor venha destronar e lançar por terra em nome do Senhor Jesus. Papai querido, apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos, ó Pai, a necessidade de cada um aqui nesta noite de cumprir os seus compromissos. Papai querido, que o Senhor venha abrir as portas e as janelas do céu a favor de cada um, ó Pai, é o que nós te pedimos nesta noite. Papai querido, eu te louvo, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui conosco nesta noite. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a vida de cada um, ó Pai, é o que eu te peço. E te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.